Olá, primeiro ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos dar continuidade ao período socrático, lembrando que nesse momento os filósofos eles se preocupam com as questões humanas e a sociedade, onde nós temos os sofistas e a figura de Sócrates. O sofista a gente já estudou, né, na aula passada, e hoje a gente vai evidenciar Sócrates, que foi um importante filósofo, um marco divisório na filosofia. Sócrates nasceu na cidade de Atenas, aproximadamente 469 a 399 a.C. Foi um importante filósofo do período socrático, até mesmo por isso o período recebe o nome dele. Filho de Sofronisco, que era escultor, é determinado, é o edito, que foi Sofronisco que fez essa escultura, que é das três graças, que são três deusas, né, como é que se diz, da religião grega. Filho também de Fenarrete, que a mãe dele era parteira. Eles dizem que Sócrates ele pegou essa dupla herança do pai, né, de ser escultor, e da mãe de ser parteira, e colocou em sua filosofia. Mais à frente vocês vão entender isso. Casou-se com Xantipa e teve 2 filhos. Nem sempre Sócrates ele foi voltado para essa questão da filosofia. Conta-se que ele foi ao templo de Apolo Delfos e lá tinha uma inscrição que dizia: conhece-te a ti mesmo. E ele ouviu o seu daimon, que é o seu interior, né? E sua voz é uma voz interior, o daimon. E ele ficou ali parado por algumas horas, pensando naquela inscrição, conhece-te a ti mesmo. E ele levou, né, essa questão do autoconhecimento para a vida dele, né, para saber suas qualidades, suas potencialidades, mas também seus defeitos, até onde você pode ir ou não. Então, em frente ao templo, ele levou isso como missão para a sua vida. Sócrates não deixou nada escrito, então tudo que se sabe dele vem dos seus discípulos e também dos seus adversários, que eram os sofistas, né? Eles se chocavam muito, justamente por ter essa visão e essa concepção diferente do conhecimento e da verdade das coisas. Como eu falei, né? É atribuída a Sócrates essa frase, conhece-te a ti mesmo, que era uma inscrição que estava num templo, e ele determina que todo ser humano ele deve buscar esse autoconhecimento, essa autoavaliação crítica, né, que nós devemos fazer de nós mesmos a cada dia, constantemente, para que a gente possa se conhecer melhor, né, para que a gente possa entender quem somos nós. E a outra frase que é sei que nada sei. Quando Sócrates diz essa frase, sei que nada sei, ele não quer dizer que não sabe de nada. Pelo contrário, ele sabe de muita coisa, mas mesmo assim, o conhecimento ainda é pouco, né? Porque o conhecimento ele é uma busca constante, né? O conhecimento ele não é algo que você pega ali e adquire num dia, não, muito pelo contrário. Conhecimento é algo que você vai adquirindo ao longo da sua vida, ao longo da sua busca. Então, nenhum ser humano consegue ter todo o conhecimento, tá? Justamente esse conhecimento deve ser buscado todos os dias. Sócrates diz que todos os homens são iguais, né? Porque todos nós somos capazes de ciência, porque nós somos dotados de uma alma racional. E a partir dessa alma racional podemos encontrar a verdade e somos capazes de ser virtuosos. Então, a razão, a ciência, a verdade e virtude são universais e todos nós, seres humanos, somos capazes de ter essas qualidades, né, ou essas questões, né? Razão porque somos seres racionais, somos capazes de fazer ciência e buscar a verdade e somos capazes de ser virtuosos em nossas ações e em nossas atitudes. Sócrates, minha gente, ele não fazia o seu diálogo com qualquer coisa, tá? Ele fazia o seu diálogo mediante as questões que eram determinadas as ações humanas dentro da sociedade.
Então ele dialogava sobre o que era a justiça, o que é o bem, o que é a virtude, né, o que é o mal. Então eram sobre coisas que estavam relacionadas às ações dos seres humanos dentro da sociedade. Até que momento nós somos justos com as nossas atitudes, né, com as nossas ações? Até que momento nós procuramos realizar ou fazer o bem? Então era esse tipo de questionamento que Sócrates realizava mediante a sua filosofia, que era a partir de diálogos críticos, que eram chamados de ironia ou maêutica e maêutica. A ironia pode ser também a refutação. Era uma etapa em que Sócrates interrogava seus interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando-lhes perguntas e procurando evidenciar contradições. O que isso significa? Vejam bem, as pessoas que iam à procura de Sócrates para interrogá-lo ou para questionar alguma coisa, iam com a certeza que sabiam daquilo. Então ia tipo assim, com o nariz empinado, né? Com o rei na barriga, porque eu sei o que é isso, então eu vou, tipo assim, acabar com ele, né? E quando a pessoa ia para Sócrates com esse pensamento, desse autoconhecimento, desse saber absoluto, Sócrates começava a fazer perguntas e essa pessoa começava a perceber que aquela certeza não era tão certa assim. E começava a ver que as suas certezas estavam meio que caindo por terra. Então, até o momento que essa pessoa, ela como é que se diz? Ela tinha noção, né, das suas contradições, ela tinha noção que aquela certeza que ela tinha não era tão certa assim. Então, as pessoas começavam a tomar consciência das suas próprias respostas que não eram tão certas. Então, quando você começa a pensar que aquilo que você está dizendo não é certo, você tem que começar a pensar como é que eu vou fazer para chegar na certeza. E era isso que Sócrates fazia no segundo momento da maêutica. A maêutica era uma etapa em que Sócrates propunha novas perguntas e o objetivo nesse momento era fazer com que esses pensadores, né, esses discípulos, tivessem as suas próprias ideias, agora ideias mais precisas, mais concisas, ideias mais certas. E Sócrates fazia isso habilmente com essas perguntas que ele realizava, tanto na primeira fase do debate, quanto na segunda. Então, a primeira, ele dizia que ele esculpia a alma. Na segunda, ele fazia com que tivesse o parto das ideias, né? Então, nesse primeiro momento, eu tomo consciência da minha ignorância. No segundo momento, eu busco respostas mais precisas daquilo que eu pensava saber e que não sabia. Então, eu começo a ter ideias próprias e mais certas na segunda etapa, que é a maêutica. Então, por isso que ele chama aí a arte de trazer à luz, né? Sócrates, ele fazia com que os seus discípulos trouxessem essas ideias novas à tona, ideias mais precisas e mais coerentes. Julgamento de Sócrates. Olhe bem, minha gente, Sócrates, ele não fazia distinção de classe social, quem era pobre, quem era rico, ele ensinava a todo mundo. Quem quisesse aprender, ele estava ali disposto. Só precisava querer aprender, tá? Então, ele estava ali disposto a ensinar, ele não fazia distinção, diferente do sofista, que só ensinava para a elite, para quem podia pagar. Sócrates não, ensinava para todo mundo. E isso começou a incomodar os poderosos, né, da época, porque ele começou a fazer uma discussão sobre determinadas coisas, como a justiça, que poderia interferir em quem estava no poder. E, lógico, quem está no poder nunca quer sair dele. E Sócrates, ele recebeu a acusação de corromper os jovens, por conta da forma com que ele ensinava, de ser injusto com os deuses da cidade, né? E no final do julgamento, o julgamento durou alguns dias,
e no final do julgamento ele foi condenado a beber cicuta. Na realidade, no livro que narra o julgamento de Sócrates, conta que ele teve uma segunda proposta, que era ir embora da cidade. Só que se ele fosse embora da cidade, ele estaria admitindo que tudo aquilo que ele ensinou era errado, era falso. Ele não poderia fazer isso porque ele era um homem muito justo e digno. Então ele preferiu morrer bebendo o veneno, né, bebendo a cicuta, e manteve sua palavra, certo? Mas dizem que, mesmo ele sabendo que estava diante da morte, ele manteve uma postura extremamente imperturbável de quem não teme nada, porque ele estava muito convicto, né, das suas ações e das suas atitudes. Ele não estava com medo da morte, porque ele tinha certeza que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele ensinou era o correto. Então, para que eu vou me preocupar em morrer se eu tenho certeza que tudo que eu fiz porque pensei que era o certo, né? Então, ele passou para os seus algozes essa tranquilidade e essa leveza na alma. Bem, meus amores, é isso, né? Sócrates, é uma pena que é apenas um resumo sobre a vida, né? E um pouco de Sócrates, mas quem puder se aprofundar vai ver que Sócrates é uma figura extremamente espetacular, né? É uma figura muito bonita de se ler, de se conhecer, tá joia? Bem, não esqueçam da atividade na plataforma e até a próxima. Beijo, beijo.